Agora são 8h27. Nesta segunda-feira acontece o lançamento de um novo centro especializado no pensamento e divulgação do Brasil nos Estados Unidos, o Washington Brasil Office, pelo YouTube, com transmissão pela TVT. Esse centro é exclusivamente dedicado a pensar a realidade brasileira e apoiar o fortalecimento da sociedade civil e movimentos sociais. Os embaixadores oficiais dessa iniciativa são Wagner Moura, Gregório do Vivier, Sônia Guajajara, Daniela Mercury e Jean Willis. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Juliana Moraes, ela que é diretora executiva do Washington Brasil Office, WBO. Olá, Juliana, bom dia, good morning, prazer em recebê-la. Bom dia, Marilu, prazer é todo meu. Bom, Juliana, vamos falar aqui dessa organização, né? Uma organização, ela é independente, apartidária, é um esforço, né, que vocês estão fazendo entre acadêmicos, ativistas brasileiros também e norte-americanos, comprometidos com a democracia. Conta para a gente como é que surgiu essa ideia e os temas, né, principais que vocês estarão aí com foco. Olha, a gente tem dois contextos, né, recentes. O primeiro contexto é toda... Acho que tem um telefone, só um minutinho, Juliana, tem um telefone aí que está vazando, não, agora parou, estava vazando um telefone aí, ó. Mas tudo bem, pode continuar, querida, desculpa. Pode começar novamente. Tranquila. Bom, a gente tem dois contextos, né, recentes. O contexto de 2016, quando acadêmicos e jovens profissionais e ativistas, né, em várias partes do mundo começaram ali a se movimentar sobre o que estava acontecendo no Brasil no começo daquele ano. E em Washington não foi diferente, né? Então a gente tem ali, junto a think tanks em Washington, esses grupos, na verdade era um grupo liderado por mulheres, a grande maioria mulheres, começam a tomar vantagem do espaço que elas estavam, junto com colegas de outras think tanks já históricas dentro de Washington, e começam a fazer articulação política no Congresso dos Estados Unidos, junto a parlamentares da ala mais progressista. Aí a coisa foi crescendo, e aí um outro contexto vem em 2018, quando o professor James Green, ele funda, né, com várias outras pessoas, tinha 200 ativistas e acadêmicos na Escola de Direito da Universidade de Columbia, em Nova York, tem a fundação, em 1º de dezembro de 2018, da Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. Então, uma das decisões aprovadas naquele momento, no ato da fundação, foi trabalhar na formalização desse trabalho, desse voluntariado que já acontecia em Washington, né, para que essas think tanks que colaboravam com a gente, de ter alguém ali mais em tempo integral, trabalhando nas articulações políticas e explorar maneiras de ampliação daquele trabalho, né? Então, o que a gente vem fazendo, Marilu, em essência, na verdade, assim, construir um bloco contra-hegemônico, né? De denúncias dentro de Washington sobre os retrocessos democráticos do Brasil. E isso, agora, mais recentemente, já a partir de 19, mais a partir de 20, a gente começa a ter uma relação muito próxima com líderes de movimentos sociais ambientais e também com organizações brasileiras, né? Então, como você mencionou, hoje o nosso lançamento vai contar com uma mesa de discussão com os líderes ambientais e sociais mais importantes do nosso país nesse momento, e a diretora executiva do Greenpeace Brasil, para discutir um pouco do que vem por aí, né? Juliana, você falou think tanks, né? Vamos traduzir aqui para o pessoal que está ouvindo, que está acompanhando, tanto pela Rádio Brasil Atual, quanto pela TVT, pelo YouTube. A gente sabe, né, que são instituições, não é isso? Que se dedicam a produzir conhecimento sobre temas específicos, né? Fala para a gente, vamos traduzir um pouco isso. Sim, sim, claro. Bom, são espaços de pesquisa, espaços para pensar, né? Espaços para irem um pouco além do que já vem pronto, né? Um pouco além do que já sai na mídia, na grande mídia.
e pensar um pouco além, com base em conhecimento especializado, nesse caso, né, no nosso caso aqui, a gente vem com base em acadêmicos que já trabalham com o Brasil por pelo menos 30, 40 anos. E aí, nos Estados Unidos, os especialistas em Brasil, sejam eles brasileiros ou não, são conhecidos como brasilianistas, né? Pessoas especializadas na história, na cultura, na política, na economia brasileira. Então, esses espaços existem para diversos temas, né? E no caso, o que a gente está propondo agora com o lançamento é que nós vamos ser uma nova think tank no contexto de Washington para lidar com o Brasil de uma maneira bem especializada, com enfoque nos movimentos sociais. Muito bem. E a importância de discutir todos esses temas, né, a democracia, direitos humanos, enfim, tudo que está acontecendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente sabe também que existe aí uma onda também de direita aqui, de extrema-direita, como aqui no Brasil. É importante, né, enfim, fazer esse contraponto necessário, Juliana. Ele é essencial, Marilu. E aí é uma questão muito histórica, né? Quando a gente vê um pouco ali do encerramento de envio de apoio dos Estados Unidos para o Brasil no contexto da ditadura, você tem ali denúncias que estavam sendo feitas no Congresso, né? Por brasileiros, por especialistas em Brasil, muito parecido. E aí, na época, o presidente Carter começa a analisar uma maneira ali que, né, as torturas, tudo que estava acontecendo, as pessoas desaparecendo, a censura, etc. Então, ali começa a diminuir um pouco, a enfraquecer um pouco todo aquele período, né? Claro, que por milhões de outras razões também. Mas esses contrapontos, às vezes, eles não chegam caso, né, um grupo de pessoas ali não comecem a levantá-los e especialmente no contexto de hoje, a gente vive numa certa guerra de narrativas, né? Então, inclusive em 2016, muito do que estava saindo no New York Times, no Washington Post, em outros grandes jornais aí dentro dos Estados Unidos, às vezes faltava um pouco de contexto mais aprofundado do que estava acontecendo no Brasil, né? Então você tinha algumas outras fontes grandes internacionais e levou um tempo para esses jornais que eu mencionei para realmente cobrirem tudo que estava acontecendo. Então esse contraponto ele precisa vir, né? Ele precisa aparecer e estar mais em evidência. Muito bem. Juliana, agora a primeira atividade oficial que eu estou vendo aqui vai ser a instalação de um observatório da democracia. Vamos falar sobre esse observatório, Juliana. Sim. Bom, o observatório, ele vem num momento muito propício, né? Ele vem num ano de eleição, num ano que vai ser uma das nossas eleições mais importantes, né, da nossa história. E num contexto de importância que especialistas hoje falam que se a gente continua com o mesmo tipo de governo, amanhã não vai ter mais Amazônia, né? A Amazônia vai oficialmente se tornar uma savana. Então, é importante não só para o Brasil, como essa eleição é importante para o mundo todo, e de interesse do mundo todo. Então, a gente sentiu essa necessidade de continuar formalizando o nosso trabalho e ligar os pontos do que a gente já tinha de uma maneira mais formalizada. A rede nos Estados Unidos pela Democracia, cheia de acadêmicos super especializados, e entre outras, e também todo o nosso trabalho ali, o nosso reconhecimento que a gente já vem conquistando em Washington. Né? Então, esse observatório ele vai ser liderado pelo Paulo Abrão, que foi o secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, secretário da Justiça, trabalhou bastante na questão de direitos humanos no contexto do Mercosul, etc. Então, a gente vai ter uma série de pesquisadores, né, que no inglês seriam os Research Fellows, né, pessoas que vão estar ali realmente acompanhando o desenrolar desse contexto de eleição. Porém, só para agregar mais um ponto importante, esse observatório ele não visa apenas o ano eleitoral.
né? Ele vai continuar. O plano que a gente tem de curto prazo é 2022, né? De médio e longo prazo é realmente ser um espaço para a sociedade civil brasileira, para as ONGs brasileiras, para que elas possam colocar a voz para fora no contexto internacional dentro de Washington, né? Como eu estava mencionando antes, que é um espaço que a gente precisa conquistar, né? Que as organizações brasileiras precisam estar ali, a sociedade civil brasileira precisa estar ali trazendo esse contraponto. Então, a gente baseia ali o observatório para esse espaço específico. Muito bem, você falou do Paulo Abrão, né? Ele que faz parte também da diretoria executiva, como você, né, Juliana Moraes, e também a Iman Musa Jadalá, não é isso? Eu queria que você falasse da tua trajetória, Juliana, nesse contexto todo, enfim, fala um pouquinho desse teu envolvimento, você que abraçou aí mais essa causa. Olha, Marilu, eu já estou em Washington por mais de 12 anos, né? E eu saio do Brasil em 2008, num ano que eu costumo dizer para as pessoas fora do Brasil que eu saí nos anos dourados, né? Que eu saí do meu país num contexto que eu me arrependo às vezes de ter saído, mas era aquela coisa, né? Fazer um intercâmbio, uma coisa vai levando a outra e etc. Mas o coração estava sempre em casa. As preocupações estavam sempre em casa, a gente, né, eu sempre acompanhando ali como que estava melhorando cada vez mais as coisas, até que começa a degringolar tudo, né? Então, eu estudei Relações Internacionais numa universidade estadunidense e fiz estágio na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, uma época bem antes do Paulo chegar, e depois eu trabalhei como consultora no contexto de infraestrutura social e sustentável no Departamento de Infraestrutura do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E durante todo esse período, eu estava tentando acompanhar o máximo possível o que estava acontecendo no nosso país, né? Tanto nas notícias, quanto dentro dos organismos internacionais, como a gente estava perdendo o nosso protagonismo, né? Nas gerências importantes dessa organização que eu acabei de mencionar, nas vice-presidências, e como o Brasil foi saindo um pouco dos espaços mais importantes e históricos que a gente conquistou ao longo dos anos da nossa diplomacia e etc. Então, quando eu mencionei que em 2016 começa um grupo em Washington, eu estava junto com esse grupo, a gente, né, todas ali tentando ver o que a gente pode fazer. E quando a gente está fora do nosso país, às vezes a gente acaba valorizando ainda mais, querendo ver o que a gente pode fazer, né? Na noite do assassinato da Marielle Franco, foi uma noite que a gente recebeu a notícia, a gente se juntou e falou o que a gente pode fazer, né? É um protesto, conversar com gabinetes de parlamentares já aliados, o que a gente pode fazer, né? Então você fica naquela coisa de o que eu tenho e o que eu faço com o que eu tenho, né? E na distância é angustiante. Enfim, só para concluir, em 2018, na fundação da rede que eu mencionei, o professor James Green, ele me chama para ser essa pessoa para levar o escritório à frente, né? Então, a gente passa 2019 fazendo ali uma captação de recursos, que não tínhamos absolutamente nada. E em 2020, fevereiro de 20, a gente começa com o escritório no processo fundacional, que a gente vai contar mais hoje à noite, de 2 anos, né? Que está para completar agora 2 anos. O primeiro grande feito desse processo fundacional, só para dar um pouco de contexto rápido, foi a articulação junto com parceiros da Amazon Watch, que é uma ONG ambiental que analisa os problemas da Amazônia, acompanha e faz articulação política, o advocacy, né, em todo o mundo. Organizamos para 3 deputadas brasileiras que foram convidadas por 2 para fazerem uma viagem para lá, reuniões e contar o que estava rolando. Então foram as deputadas Joênia Wapichana, da Rede, a Érica Cocai, do PT, e a Fernanda Melchiona, do PSOL. Então essa foi a nossa grande primeira atividade presencial, justo antes de começar a pandemia. Então depois disso fizemos uma série de outras coisas que a gente vai estar contando hoje à noite.
Exatamente, a gente vai ter aí, inclusive, a transmissão pela TVT, né? Essa live, o papel dos movimentos sociais na construção democrática do Brasil. Vou ler aqui as participantes: tem a Isadora Brito, do MTST, a Sônia Guajajara, da PIB, Cássia Bechara, do MST, a Sônia Mara, do MAB, a Carolina Pasquale, do Greenpeace, e também o Bico Rodrigues, aqui da CONAC, né? Enfim, a gente tem um grupo muito representativo, né? Aqui, que vai participar. Para quem não sabe, CONAC, aqui é exatamente a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos. Então, a gente tem aí os sem teto, sem terra, os indígenas, quilombolas, o pessoal, movimentos atingidos por barragens, trabalhadores rurais sem terra, enfim, o Greenpeace, né, falando aqui da destruição da Amazônia e de vários biomas aqui do Brasil. Então, a gente chama para essa live que vai começar às 8 da noite, é isso, né, Juliana? Sim, às 8 da noite, horário de Brasília. No YouTube vai estar sendo transmitido também, caso, né, não dê para estar acompanhando pelos canais. Ele vai ser um evento inteiramente em português, né? A gente decidiu fazer dessa maneira para ser o mais acessível possível para o nosso público aí no Brasil. E também pelo Zoom a gente vai ter uma tradução simultânea para o pessoal que vai estar assistindo a gente fora do Brasil. Exato. A gente falou aqui algumas organizações sociais, né, que estarão representadas, mas pelo que eu estou vendo aqui, são 25 organizações sociais que fazem parte, né? Quer dizer, entre eles, eu vou só citar aqui, tem o Instituto Vladimir Herzog, o Uniafro, Associação Brasileira de Relações Internacionais, estou pensando aqui, Centro de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, enfim, vocês conseguiram um grupo muito grande, muito representativo, não é isso? De luta pelos movimentos, pelos direitos humanos, pelo meio ambiente, essa construção, enfim, foi de pronto, enfim, as pessoas logo toparam, o Wagner Moura também. Como é que foi enfim, essa adesão? Foi rápida quando soube aí da ideia? Olha, Marilu, mais de 60% dessas organizações, essas 25 organizações que você mencionou algumas, a gente já vinha trabalhando de maneira indireta e informal antes, né? Em especial com o Instituto Marielle Franco, com o Greenpeace, com a PIB, trabalhamos muito com a PIB, com o MST, com o MTST, enfim. A gente já vinha nesse processo. Então, o processo de adesão, eu diria que foi igualmente ali uns 60% que foi imediato, né? É claro que muitas dessas organizações tiveram que passar por seus processos protocolares de avaliação, né? E aí, inclusive, a gente tem um pouco mais de 5 ainda que a gente está esperando aprovação, e foram algumas semanas de reuniões, de conversas com os nossos parceiros e parceiras. Então, é muito provável que nos próximos dias a gente inclua ainda um pouco mais organizações na nossa lista. Estamos muito, muito honrados de contar com a formalização dessa relação com essas organizações. Quanto aos embaixadores, foi surpreendentemente rápido. Foi muito bacana a gente poder contar, de novo, com parceiros, né? O pessoal que faz parte ali também das nossas organizações parceiras, o 342 Artes, um grande agradecimento por conectar a gente com tanta gente incrível, e também, enfim, outras relações que a gente já vinha construindo há tanto tempo. Então, eu acho que estamos todos entendidos, né, da necessidade desse espaço, da necessidade desse trabalho, das articulações políticas entre Brasília e Washington no campo legislativo progressista, mais à esquerda, né? E também junto com as evidências que vêm do campo, com as evidências que vêm da sociedade civil. Exatamente. Juliana, o governo Bolsonaro certamente será um foco importante aí de críticas em relação ao que a gente está passando aqui na pandemia, nesse pandemônio, Juliana. Sim, todas as críticas que a gente vai fazer, todas as análises que a gente vai fazer, vai ser realmente
analisando tudo que vem, todos os retrocessos que vieram sendo implementados, né, nesses últimos anos. E não só com a eleição dele, né? Como a gente estava mencionando antes, no contexto já desde 16. Agora, com o processo da eleição dele e toda a gestão desse governo, a gente se vê responsabilizado por fazer uma crítica com base nessas evidências que a gente está mencionando, e travar esse diálogo com outros parceiros em Washington, né? Temos já diversas organizações parceiras históricas com a gente em Washington, como o Washington Office on Latin America, que é uma think tank, de novo, um centro de pesquisa muito grande, que já foi fundado há mais de 30 anos, dentre outras. Então, a gente visa muito que essas críticas elas sejam sérias, elas sejam bem fundamentadas e que elas cheguem no máximo número de pessoas, né? Que a gente consiga ter um diálogo inclusivo, né? Que a gente consiga conversar com várias áreas para entender que é de um interesse comum que o Brasil volte a ter um papel importante no contexto internacional. Exato. Quando você fala aí nos Estados Unidos que na Câmara dos Deputados tem mais de 100 pedidos de impeachment, né, contra o presidente da República, eles ficam, assim, surpresos, enfim, tiveram Trump também nos Estados Unidos, enfim, chama a atenção essa questão aí do Congresso aí extremamente reacionário, que está dando apoio ao governo Bolsonaro. Chama muito a atenção, especialmente porque a gente tenta contar também do papel do STF, né? Como o STF começa a ter um papel muito mais presente no contexto ali dos três poderes. E eles, né, no contexto estadunidense, eles também passaram por processos de impeachment contra o Trump, né? Que não passou no Senado. Então, eles conseguem entender um pouco essa luta, né? Eles conseguem entender um pouco no jogo democrático, né? Nas maiorias, enfim. E essa sua pergunta está me fazendo lembrar de quando as deputadas brasileiras estavam encontrando com deputadas e deputados estadunidenses. Foi interessante de ver, porque muitas das conversas, elas compartilharam o que estavam passando e a contraparte falava, entendo exatamente o que você está dizendo, né? Estamos com a mesma luta, claro, com suas devidas proporções, mas no contexto do legislativo, para barrar decretos, para tentar incentivar um impeachment, foram coisas que, quer dizer, dá para a gente ver ali as similaridades. Então, existe uma surpresa, mas também existe a compreensão das barreiras que compartilhamos ali com os parlamentares estadunidenses. Juliana, a gente agradece aqui a sua participação, lembrando que hoje às 8h vai ter aí o lançamento desse novo centro especializado no pensamento e divulgação do Brasil nos Estados Unidos, e o Washington Brasil Office, vai ser com transmissão pelo YouTube e também pela TVT. Do YouTube vai ser do próprio Washington Brasil Office, não é isso, Juliana? Isso mesmo, Marilu. Tá bom, então a gente agradece aqui mais uma vez, Juliana, um forte abraço, parabéns aí por toda a tua trajetória e luta, e estaremos acompanhando aí essa transmissão hoje sem falta. Um forte abraço para você e até uma próxima, Juliana. Vamos fazer essa conexão aqui com o TVT e Rádio Brasil Atual mais vezes, tá bem? Maravilha, um prazer estar aqui com vocês hoje, um bom dia para todos aí, uma boa semana. Muito obrigada. Muito obrigada, a gente que agradece. Falamos aqui com a Juliana Moraes, ela que é diretora executiva do Washington Brasil Office, WBO. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.